bem? Eu sou o pastor Stuart e você está no meu canal Conectados com Cristo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é a morte. O que acontece depois da morte? Então quero que você fique até o final desse vídeo, que eu vou dar a minha opinião embasada pela Bíblia Sagrada. E nós vamos saber realmente o que acontece depois que a pessoa morre, pelo que a Bíblia diz. E quero te pedir desde já que você curta esse vídeo, que você compartilhe esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever e ativar o sininho de notificações para você não ficar sem nenhum vídeo do nosso canal Conectados com Cristo. Então nós vamos começar estudando a morte por uma das religiões que mais tem adeptos no mundo, que é o hinduísmo. O hinduísmo acredita que a pessoa vai morrer e reencarnar várias vezes. Ele vai reencarnar milhões de vezes até ele ser purificado por essas reencarnações. E alguns hindus acreditam que a pessoa vai se reencarnar até virar uma vaca, que é um animal sagrado entre eles. Outros acreditam que a pessoa vai se reencarnar várias vezes até ela se transformar numa energia. O islamismo acredita também na reencarnação. Mas aqueles que morrem na jihad, que é a luta, contra o mal, eles vão ser transportados diretamente para o paraíso. Aqueles homens bombas, que a gente vê, eles acreditam que quando eles morrem, automaticamente eles vão para o paraíso e lá estão 66 virgens esperando por eles. E nós também temos o catolicismo romano, que acredita que a pessoa quando morre, ela tem um destino do céu e do inferno, mas tem um purgatório, E nós vemos que na Bíblia não existe nenhuma palavra falando que existe o purgatório. Eles acreditam que a pessoa que não foi boa aqui neste mundo, ela irá para este lugar para purgar os seus pecados. Mas nós podemos afirmar que na Bíblia não existe essa afirmação. Eles se baseiam no livro apócrifo, que é um livro que não é inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que fala que Judas, ele deu 2.000 dracmas de prata para oferecer pelos pecados. E outra coisa, ninguém tira pecado das pessoas com dinheiro. A única coisa que tira pecado de uma pessoa é o sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. E também eles falam que lá em Mateus capítulo 5, no versículo 25, quando Jesus fala que a pessoa será jogada numa prisão e não sairá de lá enquanto não pagar nenhum dos seus centavos. Isso não quer dizer nada de purgatório. Jesus estava falando sobre a prisão da pessoa não perdoar as outras. Jesus também fala que enquanto aquela pessoa não perdoar, ela não poderá ser justificada diante de Deus. É outra passagem que eles usam em 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 12 ao 15, onde o apóstolo Paulo fala sobre as obras, sobre que cada um tem um fundamento, ouro, prata e pedras preciosas, e madeira, feno e palha. Aquele que tiver a sua obra acabada pelo fogo será salvo, mas terá o seu galardão queimado. Ali Paulo não está falando sobre este lugar, ele está falando sobre o galardão que nós vamos receber no tribunal de Cristo. Então não é nada sobre este lugar que os católicos falam que existe, que é o purgatório. E nós também, nós cristãos, acreditamos que quando nós morremos, em Hebreus capítulo 9, no versículo 27, está escrito assim: aos homens é dado morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. O que o escritor de Hebreus está dizendo? Os homens morrem uma vez só, e depois que ele morre, ele é julgado ali. Ou ele vai para o céu, ou ele vai diretamente para o inferno. Não existe purgatório, não existe reencarnação, não existe nada de jihad. Ou você aceitou Jesus e vai morar com ele, ou se você não tem Jesus, você infelizmente irá padecer no inferno. Porque o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, o juízo, ele vem depois da morte. A pessoa, quando ela acaba de morrer, ela para de respirar. Nós acreditamos nisso, que quando aquele que é salvo,
aquele que aceitou Jesus, aquele que andou segundo a palavra de Deus, os anjos do Senhor vêm buscá-lo, porque quando Jesus conta a parábola de Lázaro e o rico, ele fala que os anjos vieram buscar a Lázaro. Então, quando a pessoa morre com Jesus, quem vem buscar ela são os anjos. E aquele que morre sem Cristo é o contrário, quem vem buscar ele são os demônios. E outra coisa a respeito da morte, nós vemos no livro de Eclesiastes uma coisa muito interessante, que nós acabamos também com a questão da reencarnação. No livro de Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 4, ele fala assim: para aqueles que estão entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, o que o escritor de Eclesiastes está falando? Quem morreu, as obras aqui deles já acabaram. A pessoa não tem mais projeto, a pessoa ela não tem mais recompensa. Por quê? Porque agora ela está morta, ela está no seu destino, ou o céu ou o inferno. Amém? Então, as pessoas que morreram, outra coisa, a pessoa que morreu, ela não está dormindo um sono profundo. Ela está consciente aonde ela está, ou no céu ou no inferno. Porque quando Jesus conta essa parábola de Lázaro e o rico, ele fala que quando o rico abre os olhos e se encontra no inferno, ele reconhece a Lázaro, ele lembra da sua família e ele sabe que ele está em tormento. Então a pessoa não está dormindo, a pessoa ela está totalmente acordada, com todas as suas faculdades trabalhando. Então não existe essa coisa de sono profundo, não, a pessoa ela está consciente, ou no céu ou no inferno. Outra coisa também, no livro de Isaías, o profeta Isaías, o escritor messiânico, ele fala também sobre a morte. Ele fala uma coisa interessante que nós devemos entender, para que você que gosta de entender o que é a morte, onde os mortos estão. No capítulo 8, no versículo 19, ele fala assim, o profeta Isaías: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam murmuram, acaso não consultará o seu povo a Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Então ele está perguntando aqui, nós devemos consultar a Deus e não aos mortos, porque, como diz o Eclesiastes, os mortos não podem fazer nada pelos ricos, pelos vivos. Então, quando a pessoa ela quer saber alguma coisa da vida dela, para melhorar a vida dela, ela deve consultar a Deus. Eu não devo procurar uma pessoa que fala assim, olha, eu vou trazer aqui o seu parente que já morreu. Isso é mentira, isso é engano, isso é engodo. Hebreus capítulo 9, 27 é bem claro. Aos homens é dado morrer uma só vez, e depois disso vem juízo. As pessoas não voltam aqui mais. E como Jesus disse para aquele rico que estava no inferno, ele falou assim, mande que Lázaro vá aos meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento. E Jesus falou assim, eles têm Moisés e os seus profetas. Ele falou assim, não, mas mande Lázaro lá que eles vão ouvir eles. Ele falou assim, se eles não ouvem nem Moisés nem os profetas, quanto mais que alguém ressuscite dos mortos e vá falar com eles. O que Jesus está dizendo? Que ninguém que está morto tem condições de voltar aqui na terra para conversar com alguém. Então, meus irmãos, depois que você morre, acabou. A esperança de você morar com Cristo é agora, é nesse momento. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto você está vivo, você tem esperança de se encontrar com o Senhor. Mas depois que você pereceu, que você morreu, o seu destino está traçado. Ou é céu, ou é inferno. Ou é com Deus, ou é com o diabo. É esses dois destinos que a pessoa tem. Ela não vai reencarnar. Ela não vai, se ela não aceitou Jesus, ela não vai para um paraíso, não. Ela precisa de Jesus, ela tem que ter aliança com Deus. Ela tem que estar com Deus Todo-Poderoso. Então, nós sabemos que
que tudo que Deus faz é para nós. Agora vai chegar um dia que Deus vai derrotar a morte. Aqui no livro de 1 Coríntios tem uma passagem tremenda, maravilhosa, para nós que cremos na redenção do Filho de Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, o apóstolo Paulo, escrevendo a eles, ele fala assim uma coisa interessante no versículo 55. Ele fala assim: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Porque vai chegar o dia que o último inimigo a ser derrotado será a morte. Amém? Então, fica aqui a minha palavra para você. Se você gostou desse vídeo, curta ele, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, nos ajude a propagar a palavra de Deus, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo do canal Conectados com Cristo. E aqui fica o nosso abraço do canal Conectados com Cristo.